Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, uma alegria estarmos juntos mais uma vez, nosso programa ao vivo. Na transmissão de hoje, nós gostaríamos de falar da anti-engenharia da santidade. O que quer dizer isso? Bom, em primeira coisa, a gente precisa explicar para você que não está seguindo o curso de Engenharia da Santidade, mas que não é aluno do site, é que nós fizemos um curso onde está lá, estamos tratando de aquilo que é a estrutura básica e fundamental que faz com que a santidade fique de pé. Ou seja, na igreja nós temos muitas correntes espirituais. Tem a espiritualidade beneditina, a espiritualidade franciscana, carmelita, jesuíta, as espiritualidades modernas, carismática ou de movimentos vários. Bom, essas várias espiritualidades, elas, no entanto, poderiam ser comparadas com a arquitetura, ou seja, você pode construir uma casa com vários estilos arquitetônicos. Você pode construir o estilo clássico, o estilo barroco, estilo neogótico, gótico, colonial, sei lá o quê. Qual é o estilo que você quer construir a sua casa. Mas todas estas casas, de vários estilos arquitetônicos, todas elas precisam obedecer às leis da engenharia, porque senão a casa não fica de pé. Então, o curso de Engenharia da Santidade é isso, é mostrar, né, qual é a estrutura básica e fundamental que faz com que o edifício da santidade fique de pé. Agora acontece o seguinte, que se nós fôssemos os inimigos da igreja, os inimigos da santidade, nós poderíamos usar os conhecimentos de engenharia exatamente para destruir a casa. Ou seja, qual é a coluna que, se eu derrubar, a casa inteira cai? Ou qual é aquela pedra num edifício de uma igreja gótica, vamos supor, que se você tirar aquela pedra, a estrutura inteira desaba? É por isso que eu chamei a transmissão de hoje de anti-engenharia da santidade. Pode ser a arte da demolição da santidade, se você quiser chamar de desconstrucionismo da santidade. Ou seja, como é que a gente faz para implodir o prédio da santidade, fazer com que a santidade desapareça da face da terra. Bom, então, para isso a gente precisa aqui dar para você um resuminho, você que não está participando do curso, o que é a santidade. Bom, a santidade é o sobrenatural. Ou seja, a santidade é uma intervenção divina. É algo que a graça de Deus, o sobrenatural, aquilo que vem do próprio Deus, há uma transformação na alma, de tal forma que a alma, a um certo ponto, começa a ter atitudes divinas. Ou seja, você olha, é que nós estamos numa época em que as pessoas não entendem mais o que é santidade. Então, por exemplo, você vai ler um livro sobre um santo e todo mundo pega o livro e diz, nossa, como ele era humano! Olha, Santa Teresinha dormia durante a adoração, ela se distraía no terço, nossa, como ela é humana! Tudo bem, né? E ela seria o quê? Se ela não fosse humana? Que espécie animal você quer dizer que Santa Teresinha pertence? É evidente que ela é humana, mas não é isso que faz com que ela seja santa. O que faz com que ela seja santa é quando ela age, ela fez coisas na vida dela que você olha, meu Deus, como é possível que essa menina de 24 anos
tenha reagido assim diante da doença, diante das tentações e provações de fé. Não. Para reagir assim, só sendo uma força divina, uma força sobrenatural. Uma força que excede as nossas capacidades humanas. E essa é a beleza da santidade. A beleza da santidade é que Deus está nos convidando, nós que somos de natureza humana, a participar da sua natureza divina lá no céu. Ou seja, nós podemos começar essa realidade, essa transformação já aqui na Terra. E então os santos, a um certo ponto, eles começam a ter comportamentos que você diz, não, ali não era Teresinha, aquilo era Jesus. Ou seja, como diz São Paulo aos Gálatas, todos os santos podem dizer o mesmo, vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Isso é a santidade. A santidade é uma transformação na alma, de tal forma que a pessoa começa a agir e a realidade, os impulsos são sobrenaturais, mas quando a gente diz sobrenatural, não é uma coisa artificiosa, é que aquilo vai transformando a alma da mesma forma que o fogo pode transformar o ferro, de tal forma que o ferro continua ferro, com a sua natureza férrea, não é? Mas ele pode se comportar com a natureza ígnea, ou seja, a natureza de fogo, começa a sair labaredas do ferro. O ferro continua ferro, mas como que ferro produz fogo? O negócio ali está pegando fogo, é brasa, virou líquido, parece mais fogo do que ferro. Assim é o santo. Muito bem. Até aqui, um conceito muito básico de santidade. Como que isso acontece, como que encaixa uma coisa na outra. Muito bem, os princípios básicos e fundamentais estão lá no curso de Engenharia da Santidade. Acontece, porém, que pode ser que você não saiba como funciona a santidade. Mas Satanás sabe perfeitamente. Então, se as portas do inferno quiserem prevalecer sobre a igreja, se é uma luta entre a mulher vestida de sol, que é a Virgem Maria que simboliza a igreja, e a antiga serpente, ou seja, o dragão cor de fogo, se existe uma luta, a astúcia de Satanás está exatamente em pegar aquele ponto que faz com que o motor da santidade gire, tirar aquela peça, pac, acabou. Desativou o motor, não funciona mais. E que peça é essa? Trata-se da, atenção para a palavra, dessobrenaturalização da igreja. Explico. Nós estamos vendo, isso não começou com o Vaticano II, isso já vinha antes, foi denunciado pelo Papa São Pio X como modernismo, mas a coisa vai crescendo dentro da igreja e está de vento em popa, né? Nós estamos vivendo essa o progressivo alastramento dentro da igreja de uma mentalidade naturalista, né? O que é essa mentalidade naturalista? Ou seja, tudo aquilo que na igreja é sobrenatural está sendo dissolvido e transformado em algo meramente natural. Até aqui eu dei o conceito, mas vamos para a prática, né? A prática é o seguinte, por exemplo, você vai a uma missa. Ora, há décadas atrás, quando você ia a uma missa, as pessoas
podiam não entender muito o que acontecia na missa. Era tudo em latim, os cantos, etc e tal. Mas as pessoas, durante séculos e séculos, com aquela missa em latim, elas não entendiam muito o que estava lá. Mas elas sabiam que era uma coisa muito sagrada, muito santa, muito divina, muito sobrenatural. E comungar era algo... As pessoas não sabiam entender muito bem, mas ali tem uma ação divina. Hoje, você vai à missa e tudo é muito natural. Não é? Como disse o Papa Bento XVI, não é? A forma como a reforma litúrgica de Paulo VI foi atuada, ou seja, foi colocada em prática, não é? Criou uma centralidade do homem. Ou seja, o homem está no centro. Ou seja, o que interessa, quando se vai à missa, por exemplo, em muitos lugares, é a performance do padre. Se a performance dele na missa é legal, ou seja, me desculpa, eu sou meio bocudo, mas eu vou usar a palavra. Se ele tem presença de palco. Entendeu o problema? Onde é que foi o sobrenatural? Foi sumindo. Mas veja, atenção, eu não estou dizendo os padres que fazem isto, eu não estou incriminando e dizendo que eles são homens maus. Deixa eu dizer por quê. Porque se você for olhar, há anos atrás, sem perceber, sem me dar conta, eu mesmo fazia isso. Sim, senhor. Eu mesmo celebrava a missa de uma forma que, assim, claro, eu nunca fui muito malucão em termos de direito litúrgico. Assim, sempre fui meio, aspas, romaninho na liturgia. Mas eu me permitia enormes parênteses de exceção dentro da missa, em que o rito da missa ficava todo certinho, mas de repente abre parêntese. E era um negócio ali que não acabava mais de uma coisa humana. Então, uma vez que você nota que é ali que está o problema, então você começa a compreender que, por exemplo, a missa de Paulo VI, embora as pessoas entendam, supostamente entendem, todas as palavras que estão sendo pronunciadas ali, o mistério sobrenatural ficou mais inacessível do que nunca. Porque as pessoas entram e saem. Me desculpe, mas é possível. E eu estou dizendo isso como padre, porque eu fiz isso durante anos e anos e anos e anos e anos e anos a fio. É possível celebrar missa sem durante a missa inteira você fazer uma verdadeira oração. Ou seja, sem realmente rezar naquilo que a palavra rezar significa verdadeiramente. É claro, eu lia o missal, eu prestava atenção no que eu estava dizendo, nas ideias, mas não havia uma presença, com P maiúsculo, naquilo que eu dizia, que eu via o que eu dizia. É uma coisa muito difusa lá atrás e tudo muito tomado pelo ser humano, ou seja, pelo natural, pelo público, pela assembleia que estava ali na minha frente. Então, ó, a missa, não por má vontade minha, mas assim, imperceptivelmente, as minhas missas foram se dessobrenaturalizando. De tal forma que imperceptivelmente, por exemplo, a forma de eu tocar nas espécies eucarísticas, na aparência de pão, na aparência de vinho, não era desprezo, nunca
nunca cometi sacrilégio, graças a Deus. Mas não era com um zelo do sobrenatural. Segundo exemplo, confissão. Na confissão, por exemplo, a gente pode transformar a confissão num desabafo, num aconselhamento, numa terapia psicológica, onde o mais importante são as coisas. Não, porque eu preciso trabalhar as emoções desta pessoa. Ora, emoções, a gente sabe antropologicamente, emoções são paixões. Paixões são a realidade nossa mais próxima dos animais, é cérebro, não é a alma. E além disso, mesmo assim, notemos, a alma ainda é uma coisa natural. Mas a pergunta é, e o ressuscitado? E a mão chagada do ressuscitado que se eleva para dizer, eu te absolvo dos teus pecados. A ação sobrenatural. Você vê claramente que pode acontecer isso. E novamente eu bato no peito, porque eu estou falando de mim. Estou falando de mim. Se você que está me ouvindo é padre e você não é assim, você nunca fez isso, mas glória a Deus, Deus te abençoe. Né? Só acontece o seguinte, nós estamos percebendo a dessobrenaturalização das coisas. Terceiro exemplo, o próprio sacerdócio. Quando as pessoas e até às vezes o próprio padre já não crê mais no seu próprio mistério, onde o padre é um funcionário do povo. Ele não é uma presença de Cristo. A presença sobrenatural. E assim por diante. Bom, estou dando esses exemplos que são mais sacramentais e litúrgicos porque eles são mais fáceis de enxergar. Então, qual seria a agenda, né, dos inimigos da igreja? Ou seja, se Satanás e os seus demônios quisessem destruir a igreja, bom, eles podem usar várias técnicas. E a gente vê ao longo dos séculos as técnicas que Satanás foi usando para se opor à igreja. Primeira coisa, a perseguição física. Né? Ou seja, matar os cristãos. Não funcionou. Porque como os cristãos criam no sobrenatural, como diz Tertuliano, né? O sangue dos cristãos, dos mártires, era semente de novos cristãos. Então, muda-se a técnica. Heresia. Então, durante alguns séculos, a questão era, então, mudar as ideias. Então, você vai, a heresia ariana, você põe lá a heresia nestoriana, você põe a heresia monofisita e companhia limitada, e as heresias, né, sempre levavam uma parte, mas a igreja reagia, porque a igreja tinha o sobrenatural, reagia sobrenaturalmente e pronto. Claro, não estou aqui reduzindo a dramaticidade das coisas, mas, né? Pronto. Depois, seguindo ainda na história, houve uma época em que a coisa era transformar os cristãos em maus cristãos, ou seja, cristãos menos devotos, cristãos mais mundanos, pecadores, meio devassos, etc., como as outras técnicas de Satanás. Isso teve, né, um resultado, mas a igreja continuou de pé. Por quê? Porque as pessoas, embora fossem pecadoras, continuavam
crendo no sobrenatural. E depois, na hora da morte, muitas pessoas se convertiam, e ainda criam nos sacramentos. O cara só não queria mudar de vida, mas ele acreditava. Ele só não queria ser um bom cristão, né? Estava com preguiça de mudar de vida, sei lá o quê. Então, com todas essas técnicas, não é? As portas do inferno sempre se arremessaram contra a igreja, ou seja, os poderes infernais se arremessaram contra a igreja e foram lucrando algumas almas. Não estou aqui minimizando a tragédia das almas que foram perdidas, mas a igreja continuou de pé. O que acontece é que nós estamos diante de uma técnica, de uma nova técnica inovadora, porque parece que Satanás finalmente se pôs a estudar a engenharia da santidade. Se pôs a estudar, mas qual é finalmente a coluna que, se eu puser abaixo, cai o edifício inteiro? Ou seja, de tal forma que, atenção agora, o que eu vou dizer, se eu fizer uma estatística, enquanto corpo sociológico, a Igreja Católica continue nas estatísticas e pareça que tudo corre normalmente, tudo está dentro da normalidade, porque o IBGE, ou seja, qualquer organismo de pesquisa estatística, me afirma que a Igreja Católica ainda existe. Mas, aqui vem a sacada, ela existe só nominalmente. Porque sobrenaturalmente ela, aspas, praticamente sumiu do mapa. Eu digo praticamente pelo seguinte, veja, a nossa fé nos diz que as portas do inferno não prevalecerão. Isso quer dizer o seguinte, a Igreja Católica não deixará de existir. Nunca. E no final, haverá o triunfo. O triunfo do Cordeiro, a sua esposa descerá do céu e a Babilônia vai cair. Tá? Isso nós sabemos quem vai vencer no final. Só que o que eu estou descrevendo aqui, não é o último capítulo da história, que é o triunfo de Deus. Eu estou descrevendo aqui, sei lá, se é o penúltimo capítulo, o antepenúltimo capítulo, ou antepenúltimo capítulo. Eu estou dizendo que é o capítulo que nós estamos vivendo. O capítulo que nós estamos vivendo é que existe uma dessobrenaturalização da igreja. Ou seja, o sobrenatural está desaparecendo, de tal forma que você continua com um organismo sociológico chamado Igreja Católica, mas em algumas situações você vê claramente que aquelas pessoas se, aspas, desculpe o palavreado, se congregam na Igreja Católica, mas você pergunta, mas espera lá, mas você crê na ação do sobrenatural? Deixa eu dar agora um exemplo mais apropriado para aquilo que a gente está falando aqui de engenharia da santidade. Por exemplo, nós estudamos lá no curso, que essa coisa de estar em estado de graça, ou seja, que você precisa se confessar, boa parte do curso, eu gasto, boa parte do curso, para explicar para as pessoas que nós precisamos estar em estado de graça. E que essa coisa de estar em estado de graça não é um moralismo, não é assim, você tem uma promissória no cartório e eu vou lá e cancelo a promissória, acabou sua dívida. Não, não é isso. O estado de graça quer dizer o seguinte, nós temos, pelo batismo, uma modificação na nossa alma que a gente pode chamar de organismo sobrenatural. Os teólogos chamam de graça santificante. Esse organismo sobrenatural, que é gerado pela graça santificante, que cresce, que é isso que vai crescer. Ou seja, esse organismo crescendo, a pessoa fica santa. Se esse organismo não crescer,
a pessoa não fica santa. E se esse organismo desaparecer ou parte dele sumir, você não é nem salvo. É uma modificação. É algo concreto, é ontológico, não é só uma coisa moral. Entende? Não é só uma dívida que é cancelada, porque muitas pessoas pensam nisso. Mas Deus é bom, Deus perdoa tudo. Sim, mas pera lá, eu preciso reconstruir o que foi criado no batismo. O que é que o batismo cria na pessoa? Por exemplo, o batismo cria na pessoa uma capacidade de amar, ou seja, a caridade infusa, que com o pecado mortal a coisa desaparece, fica faltando o motor do carro. Como é que o carro vai andar se você não tem o amor? Mais detalhes sobre isso, vai lá no curso. Vou fazer o quê? Não vou dar o curso aqui de novo. Tá? Agora veja só. Vamos perguntar. Quantas pessoas verdadeiramente estão sendo formadas para estar em estado de graça? Em bom número de casos, o que acontece é o seguinte: quando a pessoa começa a fazer um exame de consciência para pedir a Deus perdão dos pecados mortais e vai lá para se confessar, o catequista, o conselheiro, o amigo, às vezes o próprio padre, diz para a pessoa: não, mas você não precisa de tanto escrúpulo. Você não precisa se preocupar com tantos detalhezinhos. Deus é bom. E a pessoa, então, passa meses e meses sem se confessar, comungando às vezes em pecado mortal. E o que acontece? O que acontece é o seguinte: o sobrenatural naquela alma fica profundamente prejudicado. O organismo sobrenatural, ele está lá parcialmente, só que desmontado. É como se fosse um computador, que as peças ainda estão lá, mas o principal, né, que é o processador, foi tirado. Pronto. O que adianta um computador sem processador? Não, mas eu perdoo. Sim, perdoa, mas você pôs de volta o processador? Então vejam, qual é a coisa que nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos? É exatamente a dessobrenaturalização. As pessoas querem cada vez mais ser humanas. Na igreja, nós queremos ser iguais a todo mundo. Não, nós não podemos ser diferentes. Nós temos que ser iguais. E quando você encontra alguém querendo ser diferente, o cara quer ser diferente, às vezes, só pelos adereços, né? Pelos badulaques. Então, então, tudo bem, vamos fazer o seguinte, né? Tem igreja de esquerda e igreja de direita. Então é assim, pera lá, deixa eu explicar para vocês. Tem padre que gosta de camiseta e anel de tucum, e tem padre que gosta de batina e renda. Pronto, mas são duas opções, né? Duas vibes diferentes da igreja. Qual é a vibe que você está, né? Qual é o trend que você está seguindo? Qual é a moda? Qual é a tribo? Qual é a sua tribo? Acontece o seguinte: o que adianta, meu filho, você usar batina e renda e estar com a sua alma condenada ao inferno por não estar em estado de graça? Esse Brasil está cheio, por exemplo, de coroinhas acólitos
né, que estão lá no altar, de batina e renda. Haja incenso, haja liturgia tradicional. Nossa, jovens, de boa vontade. Mas você vê claramente que aquilo, embora seja algo com uma aparência tradicional, assim, é tradicional, né? Mas muitas vezes é sobrenaturalizado. Porque eu não estou julgando ninguém, gente, pelo amor de Deus, eu estou somente aqui pregando o Evangelho, tá? Para você. Se lhe serve, Deus seja louvado. Se não serve para você, pelo amor de Deus, eu não estou te acusando. Tá bom? Isso aqui é só para quem serve. Se não serve, Deus seja louvado que você não esteja naquilo que eu estou te dizendo. Mas, gente, o que é que adianta acólitos 1000 de batines sobre pelis e rendas e incenso subindo, meninas de saia e véu na cabeça, que não estão minimamente preocupados com a ação sobrenatural da graça. Que não estão minimamente preocupados em realmente entrar naquela dinâmica própria da santidade que Deus quer para nós. O Concílio Vaticano II, no capítulo 5º da Lumen Gentium, eu não canso de repetir isto, nos convida todos àquela vocação universal que nós temos, que é a vocação à santidade. Essa vocação pode se realizar como leigo, casado, celibatário, como religioso, consagrado, como sacerdote, como bispo, como diácono, o que for. São várias, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Mas o que acontece é que essas moradas todas, entre aspas, que não são moradas no sentido técnico de Santa Teresa, digo, essas vocações todas, elas todas devem seguir a mesma engenharia da santidade. E o que acontece é o seguinte: o Papa Francisco não se cansa de repetir, né, e de acusar de pelagianismo, não é? Certos grupos na igreja. Lendo os textos do Papa Francisco, eu não consigo compreender realmente o que é que ele quer dizer com aqueles, com aquela coisa do neopelagianismo. Mas pelo que eu entendo, aqui os limites, né, da minha compreensão, então não estou falando em nome do Papa Francisco e nem... mas, de fato, existe um perigo de neopelagianismo muito profundo, e o perigo do neopelagianismo muito profundo quer dizer o seguinte: vamos explicar para quem está assistindo o que é pelagianismo originalmente, lá atrás, no século V, não é? Pelágio é um monge irlandês que dizia que eu não preciso da graça para ser santo. Basta eu ter força de vontade, eu vou ser santo. Santo Agostinho disse: cara, você não entende nada de santidade. Você é um tonto. Né? Ou seja, é como você dizer para um macaco que basta um pouquinho de esforço e ele, sei lá, vai ser um grande filósofo. Você não entende nada de filósofo.
O macaco nunca vai ser filósofo, ele não tem alma, ele não é capaz de pensar no sentido verdadeiro da palavra, ele não é capaz de fazer a experiência da verdade. Não existe essa possibilidade. Para um macaco ser filósofo, tem que acontecer algo de sobrenatural. Algo tem que entrar na natureza do macaco e fazer com que o macaco seja capaz de algo que a natureza de macaco não é capaz. Ora, a santidade, para nós seres humanos, é sobrenatural. Quer dizer o seguinte, não, mas eu vou conseguir, eu vou fazer uma força, eu vou entrar no curso do Padre Paulo Ricardo, ele vai me explicar técnica. Não tem técnica. O que existe é intervenção divina. O que eu ensino e tento ensinar, no curso de Engenharia da Santidade é o seguinte: como é que funciona dentro da nossa alma quando Deus intervém? Para que você pare de atrapalhar. O resumo da Engenharia da Santidade é o seguinte: para de atrapalhar Deus, cara. Ele está querendo fazer de você um santo e você fica atrapalhando o tempo todo. Entende? Ele quer fazer você voar. E você põe pedras no bolso. Santa Teresinha, por exemplo, ela diz que diante dos grandes santos, ela se sente uma pequena poeira. Mas se você for analisar, é uma genialidade. Se você não for poeira, se você não for um pequeno grão de poeira, quando bater o vento do Espírito Santo, você não levanta. O Espírito Santo não vai te levar para o sobrenatural. Se você não for humilde, pequenino. Se você for soberbo e pesado como uma pedra, bate o vento que quiser, não te levanta. Então nós temos que parar de atrapalhar Deus. Essa é a nossa missão. Como que faz isso concretamente? Veja, eu iniciei a explicação desse curso de Engenharia da Santidade, que é o básico do básico do básico do básico. São 13 aulas, me desculpe, mas é o básico do básico do básico. Vamos ter que fazer outros módulos. Esse é o módulo inicial introdutório. O negócio não para por ali, não é? Mas você precisa entender isso. Então fica o convite para você, para você realmente entrar nesse curso de Engenharia da Santidade, mas não somente assistir às aulas, meditá-las e depois procurar se aprofundar. A gente precisa se aprofundar e aquilo lá precisa se tornar verdade em nós cada vez mais. Mas cuidado. Se você não entende a Engenharia da Santidade, Satanás entendeu. E ele é o pai da mentira, ele tem as astúcias dele, ele tem a língua bifurcada. Entendeu? Sabe o que é a língua bifurcada? Quer dizer o seguinte: você diz uma coisa, para convencer o seu cliente, mas você está dizendo outra. Você não vai chegar e dizer para uma pessoa: faz o seguinte, negue o sobrenatural. A pessoa vai ficar assustada. Mas se você chegar e dizer para a pessoa: não, olha como que é o ser humano. Você tem que ser humano, igual a todo mundo. Você tem que ser humano. O que vai acontecer? O sobrenatural, pronto, acabou, foi embora.
Por quê? Porque o sobrenatural quer fazer de nós divinos. Ele quer produzir em nós o que produziu nos grandes santos. Porque Deus, na sua graça, quer que não sejamos mais nós, mas Cristo que vive em nós. Como é que você acha que você vai ser santo? Como é que o sobrenatural está presente na sua vida com esse tanto de egoísmo e preguiça que tem dentro de você? Como é que você pode ser preguiçoso desse jeito? Preguiça de amar, preguiça de dar a vida. Então quer dizer que eu preciso, então, pegar minhas forças e jogar fora a preguiça. Não. Você não tem força para isso. O que você precisa é pedir a força de Deus. E o Evangelho é uma força de Deus para aquele que crê. É uma dinamis. E essa dinamis, essa força que a gente precisa aprender. Ou seja, você começa a colocar ações humanas agraciadas até que finalmente Deus começa a realizar ações divinas. Existem algumas predisposições que a gente pode fazer, que a experiência da igreja de 2000 anos nos mostra, que você pode fazer coisas para parar de atrapalhar Deus. Quem vai empurrar o navio é o vento do Espírito Santo. Então, fazendo uma comparação, sai da engenharia, vamos para a navegação. Me diga lá, você tem um veleiro, ou um navio, uma caravela, como aquelas de Cabral, ou um veleiro moderno. Como que aquele negócio vai velejar, singrar os mares? A vela está furada. Não vai para lugar nenhum. Não, mas sabe, Deus é bonzinho. Ele perdoa a vela furada. Sim, mas o Espírito Santo, quando soprar, não vai levar o barco para lugar nenhum. Você trata de remendar essa vela. Você trata de comprar uma vela nova. Teu barco não vai para lugar nenhum, cara. Não, mas vou remar. Mas rema o quanto você quiser. O Espírito Santo, quando vier com o vento dele, não vai impulsionar o barco. Se você quer que o seu barco possa singrar as águas com a força do vento, você tem uma engenharia náutica. O barco precisa estar bem construído, o mastro precisa estar erguido, as velas precisam estar robustas e bem dispostas. Quando você souber parar de atrapalhar o vento, quando o vento de Deus bater, você anda. Aí você diz, nossa, olha só, que barco veloz. Cara, esse barco é demais, ele está conseguindo se mover. Não é o barco que está movendo, é o Espírito Santo. Para de ser pelagiano. Não é o barco, é a força do sopro do Espírito. Mas se você não quer respeitar as próprias normas que Deus colocou para o Espírito Santo levar você, paciência, vou fazer o quê? Continue lá sentado no porto. Sopra quanto quiser. Você vai soprar até seu pulmão sair pela goela. Não vai mover 1 centímetro. Então, vejam, essa é a beleza da igreja. A igreja católica, ela é um instrumento do sobrenatural.
um instrumento da santidade. Que maravilha é o batismo. Que coisa fantástica é a crisma. Que coisa extraordinária é nós podermos ter os nossos pecados perdoados com a confissão e as nossas debilidades fortalecidas no combate com a unção dos enfermos. Que beleza você ser abençoado no seu amor matrimonial ou um padre ser transformado em presença do Cristo. E, sobretudo, que farol extraordinário é a presença da Eucaristia, que alimento divino, que força de Deus. Todo esse sistema sacramental da Igreja, que você só encontra na Igreja Católica. E a doutrina, a experiência da verdade, os dogmas da fé, a intercessão dos santos, a presença dos anjos, o toque da graça do ressuscitado, que na sua humanidade divina nos envia o Espírito Santo. Toda essa realidade é a realidade desse instrumento fantástico de Deus colocado na história chamado Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Nada disso o IBGE enxerga. O IBGE vai enxergar um CNPJ. Vai enxergar uma placa de igreja. O IBGE vai à sua casa perguntar se você é católico. Mas o IBGE não tem instrumentos para aferir se você está em estado de graça e se o sobrenatural está atuando em você. O IBGE colhe declarações humanas, mas não enxerga o sobrenatural. O demônio é astuto e ele enxerga o sobrenatural. E ele sabe que se o sobrenatural se extinguir nas almas e nas pessoas, a Igreja Católica desapareceu. Ele entende a engenharia da santidade. Portanto, entendendo a engenharia, ele tem como criar a anti-engenharia, ou seja, aquilo que vai demolir o castelo e fazer com que caia por terra. Né? Então, não se trata aqui de uma luta de uma igreja de direita ou de uma igreja de esquerda, de uma igreja mais para frente ou de uma igreja mais para trás. Se trata aqui da essência da própria igreja. Nós estamos vendo a olhos nus. Dá para enxergar qualquer um que entenda o mínimo de ação do sobrenatural, que nós estamos vivendo um doloroso processo de dessobrenaturalização da igreja. E se nós não enxergamos o que está acontecendo, não vamos enxergar qual é o remédio. Entendeu? É como... Só que as pessoas ficam sei lá. A gente vê muitos sites por aí, preocupados, querendo saber, poxa vida, mas quando foi que nós contraímos esta doença? Quem foi que colocou esta doença dentro da igreja? Ah, foram os maçons. Não, foram os judeus. Não, foram os gaysistas, o lobby gay. Não, foram os de direita, foram os de esquerda, foram os de cima, foram os de baixo. Poxa vida, mas o que interessa para você? Sei lá, você contraiu uma doença sexualmente transmissível. Vamos supor que você fique agora investigando para saber qual das milhares de relações sexuais que você teve, qual delas transmitiu aquela doença para você. Mas, tudo bem.
Mas se você não entende como é a doença, como ela funciona, se ela tem cura, qual é a terapia, o que é que eu tenho que fazer para me livrar dela, eu acho que você está perdendo tempo. Quem introduziu a doença, em última análise, foi o inimigo de nossas almas, Satanás. Que instrumentos ele usou? Bom, dá para investigar se esses instrumentos continuam a ser usados ou não. Isso aí importa sim, mas isso ficaria para outro dia, outra aula, outro curso, outro tema. O fato, porém, é o seguinte: uma vez identificada a doença na sua vida, na minha vida, vamos lá, vamos fazer algo para que o sobrenatural não se extinga e nós não somente sejamos no caminho da salvação, mas queiramos a verdadeira santidade. Deus abençoe você e gostaria aqui de, desde já, avisar que vamos lançar aí esses dias, vamos lançar um vídeo de propaganda convidando as pessoas, mas a partir da sexta-feira que vem, nós vamos fazer uma novena de terços aqui no nosso site. Vamos fazer ao vivo, meio-dia de Brasília, todos os dias uma transmissão ao meio-dia de Brasília, que é o horário também que se reza o Ângelus. Nós vamos rezar o terço. Por quê? Porque o primeiro turno das eleições é no dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário. Dia em que Nossa Senhora deu uma grande vitória à armada cristã contra os turcos otomanos em Lepanto. Dia 7 de outubro, pelo Rosário, Nossa Senhora venceu. Então nós vamos fazer uma novena de terços, começando na sexta-feira que vem, até o dia da eleição do primeiro turno, com uma intenção muito simples. Vamos rezar pelo Brasil. É somente isso. Rezar pelo nosso país. Para que ele continue fiel à sua vocação de terra da Santa Cruz, Nossa Senhora triunfe e esmague a cabeça da serpente. Tá? Mas vamos lá. A partir de sexta-feira que vem, meio-dia, horário de Brasília, um terço live, transmitido ao vivo, para você rezar junto conosco pelo nosso país. Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.